Vamos fazer uma planilha completa no Excel de folha de ponto, horas trabalhadas, onde você vai conseguir registrar vários colaboradores diferentes dentro de uma mesma planilha, para várias datas, hora de entrada, hora de saída. O Excel vai calcular para você hora extra e hora devida, total que trabalhou, horário padrão. Além disso, dá para ter um resumo aqui na próxima aba, para você poder ver quanto que cada colaborador trabalhou num ano específico, dentro de um mês específico. E assim você já tem o resumo que você precisa, muitas vezes para mandar para o contador. Ah, o Davi, ele trabalhou horário padrão, 104 horas. Mas horas trabalhadas efetivas foram 104 horas, 30 minutos e 21 segundos. Por quê? Porque ele tem 35 horas extras e 4 horas e 4 minutos devidos. Enfim, aqui a gente tem essas métricas para vários trabalhadores diferentes, né? Aqui todos os trabalhadores, tudo que trabalhou, tudo que deve, tudo que tem de extra, enfim. Resumo bem legal e automático aqui no Excel para você poder acompanhar todos os colaboradores em cada um dos meses, em cada um dos anos. Então é uma planilha que vai dar para você utilizar de forma vitalícia, mês após mês, após mês, ano após ano, após ano, tá bom? É só você continuar registrando as informações linha embaixo de linha. Então, sem muita enrolação, vamos agora, juntos do zero, fazer essa planilha aqui de folha de ponto, horas trabalhadas no Excel. Vamos lá. Para que possamos fazer a nossa planilha de horas trabalhadas, folha de ponto aqui no Excel, para vários funcionários, vamos começar com um cabeçalho. Então vou clicar na primeira linha do Excel, página inicial, e colocar aqui uma cor verde, por exemplo. E na primeira célula eu vou escrever o título da minha planilha. Horas trabalhadas. Enfim, você pode colocar aí o título que você quiser. Agora, nessa mesma célula, lá no começo, eu vou aumentar bastante o tamanho da fonte para ficar mais fácil de ler. Posso colocar aqui um efeito diferente e pegar uma corzinha diferente também, talvez um verde. Agora na linha 2, eu vou clicar nela e também vou colocar uma cor, porque assim a gente consegue fechar o nosso cabeçalho. E na divisão de linha 2 com 3, eu posso clicar, segurar e arrastar para cima, assim diminuindo um pouquinho o tamanho da linha e deixando bem fininha para fazer um cabeçalho bem moderno e bonito. Agora que fizemos o nosso cabeçalho no Excel, vamos colocar em prática e fazer a tabela para registro de todos os dados, entrada, saída de vários colaboradores do ano inteiro, do ano que vem e assim por diante, né? Uma tabela para usar por bastante tempo. Eu vou começar aqui então na coluna A mesmo, já colocando as informações de data na próxima coluna, para ficar mais fácil depois de saber o que a data representa, se é uma quinta-feira, se é uma sexta, sábado, domingo, etc. Eu vou colocar dia, semana. Enter. Bom, vamos ficar por aqui um pouquinho, depois a gente continua para as próximas colunas. Na divisão de A com B, eu vou clicar, segurar e arrastar para a direita para aumentar o tamanho, e a coluna B também. Vamos supor então que na data do dia 1/1 de 2026, Enter, trabalharam várias pessoas. Mas aí eu gostaria de saber o que 1/1 quer dizer. Será que foi uma quarta-feira? Será que é um domingo? Por que isso é importante? Porque dependendo do dia da semana, pode ser que mude o horário padrão. Exemplo, no domingo, digamos que a empresa, por algum motivo, no domingo as pessoas trabalham por 4 horas. Esse é o horário padrão de trabalho da empresa no domingo. Mas, na segunda-feira, o horário padrão de trabalho é 8 horas. Então tem essa diferença de um dia da semana para outro. Então, através da data, é que você vai conseguir saber o que seria o horário padrão de trabalho da pessoa, tá bom? E às vezes até mesmo feriado e tudo mais. Então, dia da semana, como que eu vou fazer a partir da data retornar o dia da semana de modo automático? Utilizando dentro da célula o símbolo de igual e então texto, fórmula texto. 2 cliques dentro dessa lista que apareceu, exatamente na fórmula texto, eu clico 2 vezes para selecionar. 1, 2. O valor que está pedindo aqui é o valor da data que eu tenho na esquerda, então eu clico na data, ponto e vírgula, e então o formato vai ser dia de semana. Mas como que eu retorno o dia de semana no Excel? Eu vou abrir aspas e colocar 4 vezes a letra D. D, 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 D. 4 vezes. Fecho aspas e dou um Enter. Automaticamente o Excel, a partir da data, consegue me retornar o dia da semana. E, devido ao fato que isso daqui é uma fórmula, eu gostaria de pintar essa coluna diferente, para a gente não confundir. Então vou selecionar a coluna, página inicial e pintar ela de cinza. E o cabeçalho eu posso até pintar numa cor mais escura, um cinza escuro, com a fonte branca, enfim. E o cabeçalho aqui da data, eu posso deixar como está mesmo, né? Não vou mexer por enquanto não. Agora continuando.
na data do dia 1/1, eu já sei, beleza, que é uma quinta-feira. E se eu mudar essa data aqui, automaticamente essa quinta-feira também é atualizada para mim de modo automático. Agora, o que eu gostaria de colocar aqui? Eu gostaria de poder saber o nome do colaborador que eu vou registrar. Por quê? Eu vou fazer um registro geral de todos os colaboradores que a empresa tem. Então aqui eu vou colocar nome, colaborador. Enter. Vou aumentar bastante o tamanho dessa coluna C. Digamos que esse colaborador do dia 1/1 é o João Paulo. Enter. Beleza. E o João, ele vai ter o quê? Uma entrada 1 e uma saída 1. E depois uma entrada 2 e uma saída 2. Vamos aumentar também um pouquinho o tamanho dessas colunas, para ficar mais fácil de ver as informações. A entrada 1 do João foi às 8 horas, aí ele saiu meio-dia para o almoço, voltou às 13 e saiu às 17 horas. Estou colocando aqui hora bem redondinha, bem exata, mas depois podemos fazer um exemplo com hora quebrada. Entrou um pouquinho mais cedo, saiu um pouquinho mais tarde, etc. Mas aqui a gente já consegue ver o horário que o João bateu o ponto. Entra, sai, foi registrado aqui. Beleza. Na próxima coluna, o que a gente pode ter? O horário padrão. Horas padrão de trabalho daquele dia. Mas o que quer dizer esse hora padrão? Numa quinta-feira, olha só, quinta-feira, o horário padrão é 8 horas. Então eu mesmo venho aqui e coloco 8:2.00. Ah, professor, então quer dizer que toda linha eu vou ter que ficar colocando esse 8? Mas tem uma maneira super rápida de fazer isso. Então calma, você não vai precisar ficar literalmente linha por linha, não. Você não precisa ficar linha por linha. Dá para fazer de modo mais rápido. Eu vou te mostrar como fazer, tá bom? Então tem aqui nome do colaborador, entra, sai, horário padrão. E agora eu vou colocar aqui de fato, nessa coluna, quantas horas o João trabalhou. Horas trabalhadas. Que vai ser o cálculo que iremos fazer agora, utilizando a entrada, saída. Só para fazer uns ajustezinhos, vamos colocar aqui que o João entrou às 8:02, saiu para o almoço 12:04, voltou 1:10, só que ele saiu, foi embora às 17:45. Então, eu acho que tem aqui uns minutinhos extras que o João acabou fazendo, né? Mas vamos calcular então isso daqui. Horas trabalhadas, pessoal, vai ser o seguinte. Igual, abre parênteses, saída menos entrada, fecha parênteses. Mais, abre parênteses, saída menos entrada, fecha parênteses. O que a gente fez? A diferença desses dois blocos mais a diferença desses dois blocos. Então estou somando o que ele trabalhou no primeiro período mais o que ele trabalhou no segundo. Enter. Beleza, ó, o João trabalhou então 8 horas e 37 minutos. Só que aí também eu poderia ter aqui agora uma nova coluna para me dizer se tem hora extra, se não tem, e assim vai, né? Mas de qualquer forma eu já sei que o horário padrão é 8, então se o João já trabalhou esse dia, eu já consigo ter esse 8 horas padrão aqui. Posso usar essa coluna como cálculo para me fornecer essa informação. Beleza, o João já trabalhou, está aqui. Então eu sei que ele tem 8 horas de modo padrão. Se o João não trabalhou, não veio nesse dia, eu posso deixar aqui como falta ou como não veio, e assim vai, né? Porque aí fica um destaque e a gente não contabiliza o João nesse dia 1/1. Então aqui tem horas trabalhadas, e agora o que eu posso fazer? Horas extras. Enter. Vou aumentar aqui um pouquinho o tamanho dessa coluna. A primeira coisa que precisamos fazer para ter hora extra. A hora extra, pessoal, só vai acontecer quando as horas trabalhadas são maiores do que as horas padrão. Nesse caso, você está vendo que 8 é menor do que 8:37. Logo, 8:37 é maior, é uma hora extra, certo? Por quê? Porque é maior que o horário padrão. Então vamos primeiro fazer essa conferência para poder calcular a hora extra. Porém, se o João tivesse aqui nas horas trabalhadas, trabalhado, exemplo, 7 horas e 40 minutos, ele está devendo hora. Como é que eu sei que ele está devendo hora? Por quê? O horário padrão é 8, mas ele trabalhou 7 e 40. Então ele está devendo. Então é assim que a gente faz essa conferência. Então vamos calcular a hora extra e horas devidas. Deixa eu aumentar um pouquinho essa coluna e é isso aí. Hora extra vai ser o seguinte, igual fórmula C, tá? Então vamos com atenção porque é uma fórmula que para muitas pessoas às vezes pode ser um pouquinho difícil de fazer. SEC. 2 cliques dentro da fórmula. 1, 2. Vamos fazer a seguinte verificação. C
as horas trabalhadas que eu tenho aqui do lado forem maior, olha o símbolo que eu estou usando, maior do que o horário padrão, então, ponto e vírgula, eu vou fazer as horas que a pessoa trabalhou menos o horário padrão. Caso contrário, ponto e vírgula, eu vou retornar 0 e dou um Enter. Pronto. Opa, professor, que hora extra é isso? 0,256944444. É um resultado decimal que aconteceu aqui, uma dízima periódica, né? Mas é só a gente formatar e deixar como horas mesmo, porque aí fica correto, tá bom? Então deixa eu clicar nessa célula e aqui em cima, em geral, eu posso clicar e trocar para horas. Aí, ó, já está certinho. Então, 37 minutos. Vou fazer a mesma coisa para horas devidas. Igual, C, 2 cliques, 1, 2. Mas aqui vai ser um pouquinho diferente o cálculo. Por quê? Horas devidas é quando horas trabalhadas são menores do que o horário padrão. Então, ó, se horas trabalhadas forem menores, olha o símbolo que eu estou usando, do que o horário padrão, então faça o seguinte, ponto e vírgula, o horário padrão menos as horas trabalhadas. Caso contrário, ponto e vírgula é 0. Enter. Beleza, retornou 0, tá certinho. Vamos lembrar de lá na formatação da página inicial, colocar também em hora. É isso aí. Agora deixa eu te mostrar que já está tudo funcionando certinho. E assim a gente vai poder agora já fazer as análises para ver o quanto que cada pessoa trabalhou em cada mês. Aqui eu tenho o João que trabalhou 8 horas e 37 minutos. Deixa eu também cadastrar o Davi. Mas antes da gente fazer novos cadastros de novos colaboradores, novas datas, etc., vamos selecionar tudo que fizemos. Aqui em cima, em página inicial, dá uma centralizada no alinhamento, só para ficar mais organizado. E aqui no inserir, vamos inserir uma tabela, marcando a opção, sim, minha tabela tem cabeçalhos, que é muito importante. E aí você simplesmente clica no OK. Aqui também você pode mudar as cores, escolher outros layouts e tudo mais. Deixa eu ficar com esse aqui de azul que eu gostei bastante. Eu vou fazer só algumas modificações, pessoal, nas cores, para ficar mais fácil do meu entendimento, beleza? Então, tudo isso aqui eu preencho, a data, nome do colaborador e tudo mais. Só que aqui no final, ó, eu não vou preencher nada, porque é tudo automático. Então deixa eu selecionar esse cabeçalho e pintar ele na página inicial de um cinza escuro. E também aqui a célula de baixo, com as fórmulas, de um cinza mais clarinho. Aí, ó. Assim a gente já sabe que aqui tem fórmula e que aqui também tem fórmula. Mas vamos lá, na mesma data, no dia 1/1, como eu estou falando, você pode, sim, no mesmo dia, cadastrar vários colaboradores. Igual eu vou fazer aqui, ó. No dia 1/1 de 2026, no mesmo dia, Enter. Ó que legal, automaticamente já calculou para mim o dia da semana. O colaborador, Davi, também trabalhou. E aí o que ele fez? Ele entrou na empresa às 8 horas, certinho, saiu meio-dia para o almoço. Porém, ele voltou do almoço às 13h15 e saiu às 16h20. Nossa, então ele ficou devendo hora, né? E outra coisa, o horário padrão da quinta-feira é 8 horas também, ó. Então o que eu posso fazer? Pegar esse 8 que eu já coloquei aqui em cima, utilizar um Ctrl+C para copiar e um Ctrl+V para colar. Lembra que eu falei que eu ia mostrar uma maneira bem simples e fácil de você copiar e replicar as informações? Copio, Ctrl+C, seleciono todas as células onde eu preciso colar. Exemplo, se eu tivesse tudo isso para colar, seleciono tudo e dou um Ctrl+V. Acabou, resolveu o problema. No meu caso é uma só. Copio e colo. Pronto. Então as horas trabalhadas do Davi deu 7,5 e aqui horas devidas, ó, 55 minutos. Realmente ficou devendo horas, né? Então, pessoal, o que seriam colunas importantes? No meu entendimento. A data para saber quando que cada colaborador trabalhou. Saber também esse horário padrão, porque muitas empresas, dentro da minha experiência, consideram o horário padrão como para saber se o funcionário trabalhou naquele dia. Nem considera muito hora devida. Mas aqui o horário padrão a gente pode considerar para fazer o total, somatório, do quanto que o João trabalhou, do quanto que o Davi trabalhou e etc. O horário padrão também ter as horas trabalhadas reais, as horas extras e as horas devidas, tá bom? Então dá para ter todas essas métricas. Mas vamos lá, como que a gente pode fazer isso? Eu vou só cadastrar mais algumas linhas. Digamos então que no dia 2/1 de 2026, sexta-feira, olha que legal, já retornou. O João também trabalhou. E aí ele fez um horário um pouquinho diferente, das 7 até o meio-dia, da 1 até as 16.
Deu perfeito, 8 horas de trabalho. E o horário padrão, mais uma vez, é 8 horas. Pronto. Não teve hora extra nem hora devida nesse horário, nesse dia, né? Eu poderia cadastrar aqui vários outros colaboradores, fora de ordem, João, Davi, José, Maria, e assim vai, Ana, e etc. Colocar todas as datas que eu preciso. Não tem problema, você vai cadastrando linha embaixo de linha, igual eu mostrei aqui. Porque vai funcionar, tá bom? Não precisa se preocupar. E aí, na hora da gente fazer análises, o que a gente vai fazer? Eu vou clicar nessa tabela aqui que eu tenho, e então lá em cima, em inserir, eu vou colocar uma tabela dinâmica. Muito importante, clicar aqui, ó, nova planilha, e ok. Agora lá embaixo o Excel abriu uma nova aba para mim, onde eu tenho a minha tabela dinâmica. Nessa tabela dinâmica, o que eu vou querer visualizar? Aqui do lado direito eu tenho todas as informações que eu posso usar nessa tabela dinâmica, e aqui na parte de baixo os campos, que são os filtros, colunas, linhas e valores. Então eu vou querer ver, pessoal, o nome dos colaboradores. Deixa eu pegar, seguro e solto dentro das linhas. Beleza. Então aqui já está aparecendo para mim, ó, Davi, João e todos os outros que tiver. Vou pegar também data. A data talvez eu nem precise utilizar, tá bom? Eu vou te mostrar o porquê. Deixa eu pegar aqui, por exemplo, ó, o horas padrão, colocar dentro dos valores para fazer aqui uma soma, depois a gente corrige. Vou pegar também horas trabalhadas, colocar ali dentro, horas extras e horas devidas. Tá vendo que o Excel ele fez aqui para mim uma contagem desses valores? Mas não é uma contagem que eu preciso, e sim uma soma. Então vamos fazer uma pequena correção. Clicar nas horas padrão, configuração. Nessa janela que abriu, eu vou trocar para soma e, muito importante, o formato do número eu vou colocar como hora 37355. Ok? E ok. É isso aí, ó. Então a soma do horário padrão já está aparecendo para mim e assim eu já consigo ver o total que cada trabalhador trabalhou dentro do horário padrão. Você vai fazer essa modificação para todas as colunas, igual eu acabei de mostrar. Você vai clicar aqui embaixo, ao invés de contagem, configuração, vamos trocar para soma, formato de número, hora 37355. Ok? E ok. Olha só. Agora já dá para ver as horas efetivas trabalhadas também de cada colaborador. Bom, vou fazer isso aqui para essas duas colunas e aí eu já te mostro também como que ficou. Pronto, pessoal, finalizei de ajustar a formatação para as 4 colunas de horas. E aqui eu já consigo ver então a cada colaborador e também o horário que eles trabalharam. Hora padrão, hora extra, hora devida, já fica completo. Mas, professor, eu preciso não ver o total geral, ver o quanto que trabalhou em janeiro de 2026, o total que trabalhou em fevereiro de 2026, e depois quando mudar o ano, eu preciso ver 2027, 2028, 2029, assim vai. Como que eu posso fazer isso e deixar bem automatizado? Para que eu não precise ficar criando um monte de planilha todo mês, todo ano. Você pode fazer o seguinte. Na planilhinha que fizemos, eu vou adicionar agora uma coluna, que vai me ajudar a separar o ano. E também o mês. Então, duas colunas. Vou fazer aqui. Eu vou clicar, pessoal, bem aqui, ó, na coluna B, botão direito inserir. Botão direito inserir. Então, você viu que eu inseri 2 novas colunas. A primeira coluna vai ser chamada de mês e a segunda ano. Aonde temos aqui o mês, eu vou fazer igual e então mês. Lembrando, coloca o acento na letra E, porque senão o Excel não vai conseguir puxar essa fórmula para você. 2 cliques para selecionar, 1, 2, e então eu vou pegar o mês da data aqui da esquerda. Enter. Pera, ficou um pouco estranha aqui a formatação, né? Então vamos selecionar tudo, inclusive aqui o ano, ó. E aqui em cima em página inicial, vamos trocar a data para geral. É isso aí, ó, agora tá certinho. E o ano vai ser igual ano, 2 cliques nessa fórmula, 1, 2, e pego a data aqui da esquerda, Enter. Pronto, é isso aí. Agora sempre que eu digitar uma data, o Excel automaticamente calcula mês e ano. E aí do mesmo modo eu posso aplicar aqui uma formatação de cinza para eu saber que são fórmulas, né, que foram feitas, e aí fica bem mais fácil de identificar e também na hora de fazer o preenchimento. Bom, então ficou assim a nossa tabela finalizada. Agora o que eu vou fazer? Clicar aqui em cima, pessoal, em dados, atualizar, atualizar tudo, para que dessa forma essas atualizações que a gente fez aqui já se reflitam na nossa tabela. Mas tá, e aí? E agora? Como é que eu faço para transformar essa tabela numa tabela onde eu possa filtrar por mês e por ano das horas trabalhadas? Eu vou muito bem clicar aqui em cima em Análise de tabela dinâmica, inserir segmentação de dados, e então simplesmente eu vou aplicar aqui um filtro de mês e ano. Marquei,
Cliquei no OK. Agora, essas duas caixinhas conseguem me mostrar todos os meses e anos que tem lá na tabela. E se eu clicar em qualquer mês e ano, automaticamente essa tabelinha já é filtrada para mim, me permitindo, assim como vimos lá no começo do vídeo, fazer essa filtragem e verificação do que cada pessoa trabalhou em cada uma das datas, meses, ano. Então, finalizamos o vídeo por aqui. Espero que tenha te ajudado bastante. E lembrando, se você tiver qualquer dúvida ou sugestão de próximos vídeos, deixa nos comentários, porque todo dia tem vídeo novo. Ah, e já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, vamos aprender desde o básico até o avançado. E, além de aprender sobre Excel, você tem acesso a vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de inteligência artificial. Também temos o bônus de Power BI, planilhas em Excel, dashboards, mercado de trabalho, VBA e macros, Power Pivot. E, além de tudo isso, você tem acesso, tem direito ao certificado de conclusão. Então clica agora no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com vários bônus exclusivos e certificado de conclusão.